Olá! O mundo da cibersegurança, como a gente conhece, está mudando, e muito rápido. A gente está entrando numa era completamente nova de conflito. Uma guerra que não acontece em campos de batalha, mas nas nossas redes, nos nossos dados, nas nossas identidades digitais. O que vamos explorar juntos hoje é justamente o futuro dessa guerra invisível. Essa frase aqui, ela resume tudo. Antigamente, a preocupação era proteger o perímetro da rede, sabe? Como se fosse um castelo digital. Mas hoje, essa ideia já ficou para trás. O grande alvo não é mais a infraestrutura em si. O alvo agora é a identidade. E por causa disso, as defesas tradicionais, elas simplesmente não dão mais conta. Firewalls, antivírus que dependem de uma assinatura conhecida, nada disso é páreo para as ameaças de hoje que usam inteligência artificial para serem mais rápidas, mais espertas e praticamente invisíveis. Então, o nosso papo vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, a gente vai entender esse novo campo de batalha. Depois, vamos mergulhar nas ameaças invisíveis. Aí, vamos ver como se constrói defesas autônomas. Também vamos falar sobre a contagem regressiva quântica e, para fechar, traçar um roteiro estratégico até 2030. Começando então pelo novo campo de batalha cibernético. A verdade é que com a migração massiva para a nuvem, ambientes híbridos e, claro, uso de IA para atacar, a guerra cibernética mudou de cara. A superfície de ataque não tem mais uma fronteira definida, o que exige uma forma completamente nova de pensar a defesa. Agora vamos falar das ameaças invisíveis. Sabe aqueles ataques que se escondem bem debaixo do nosso nariz? Eles são definidos pela furtividade, pelo engano. Em vez de arrombar a porta, eles exploram a confiança do sistema para entrar sem que ninguém perceba. E uma das táticas mais geniais e perigosas é a chamada Living Off the Land, ou LOTL. Pensa assim, é como o espião que invade uma casa e, em vez de usar uma arma que ele trouxe, ele usa as facas da cozinha do próprio alvo. Os atacantes usam os programas e as funções que já existem no sistema, fazendo tudo parecer uma atividade normal. E como isso funciona na prática? O invasor pode usar o PowerShell, que é uma ferramenta padrão do Windows, para rodar um script malicioso. Ou então, ele pode usar um aplicativo que todo mundo confia, como o Microsoft Teams. Como o Teams é assinado pela Microsoft, as defesas automáticas olham para ele e pensam, ok, esse cara é de confiança, e aí o ataque passa batido. A evolução aqui é assustadora. O malware de antes era previsível. Esse novo malware com o IA é autônomo. Ele aprende, ele se adapta, ele encontra novos jeitos de atacar sozinho. Se um caminho der errado, ele simplesmente tenta outro sem precisar de um humano no comando. Isso aumenta a velocidade e a escala dos ataques de um jeito absurdo. E tem outra ameaça invisível bem séria, o envenenamento de dados. Aqui, o alvo não é a rede, mas a própria cabeça dos sistemas de inteligência artificial. Os invasores injetam dados falsos, maliciosos, nos bancos de dados de treinamento. O resultado? Eles corrompem os modelos de IA que tomam decisões supercríticas, seja no mercado financeiro ou na área da saúde. Certo. Então como a gente se defende de tudo isso? A lógica é simples. Se as ameaças se movem na velocidade da máquina, da IA, a defesa também precisa ser assim. A resposta humana, por mais rápida que seja, não consegue acompanhar. A única saída é ter defesas autônomas. E a mudança de estratégia é gigantesca. Dá uma olhada nessa previsão do Gartner. Em 2024, menos de 5% do investimento em segurança é em defesa preventiva, ou seja, em antecipar o ataque. Agora, olha para 2030. A previsão é que esse número salte para 50%. A indústria está finalmente saindo da lógica de apagar incêndio para começar a construir prédios à prova de fogo. E a base dessa nova defesa é o que chamam de arquitetura de confiança zero, ou Zero Trust. O princípio é bem direto. Acabou a confiança cega. Não importa se a pessoa está dentro ou fora da rede. Cada pessoa ou dispositivo, precisa ser verificado sempre. Isso limita e muito o que o invasor consegue fazer se ele conseguir entrar. Para fazer o confiança zero funcionar em grande escala, a gente precisa de uma estrutura chamada Arquitetura de Malha de Cibersegurança, ou CSMA. Ela é basicamente organizada em 4 camadas. Uma para cuidar da identidade, outra da inteligência, uma terceira para as políticas e, por fim, uma para ter visibilidade de tudo. E o motor que faz tudo isso gerar é o XDR, ou Detecção e Resposta Estendida. As plataformas de XDR usam inteligência artificial para achar qualquer coisa estranha em tempo real, para analisar comportamentos e juntar alertas de todos os cantos. E o mais importante, elas conseguem agir sozinhas para parar a ameaça, tudo na velocidade da máquina. A lógica é, se usam IA para atacar, temos que usar IA para defender.
O Gartner prevê que até 2030 vai surgir uma nova classe de IAs, os agentes guardiões. O trabalho deles? Proteger outras IAs. E eles não vão ser um nicho, não. Vão representar de 10 a 15% do mercado. São os novos sentinelas dessa era. Ok, além de tudo isso, tem uma ameaça gigantesca no horizonte que exige que a gente se mexa. Hoje, é a contagem regressiva quântica. Basicamente, é um relógio correndo contra toda a criptografia que protege nossos segredos mais importantes. E isso nos leva a um conceito que dá até um arrepio: coletar agora, decifrar depois. O que isso quer dizer? Que os nossos adversários já estão capturando e guardando dados criptografados hoje, só esperando o dia em que os computadores quânticos sejam fortes o suficiente para quebrar essa proteção. Um dado seguro hoje pode não ser nada seguro amanhã. A boa notícia é que já tem gente trabalhando na solução. O NIST, que é o Instituto Americano que define padrões de tecnologia para o mundo todo, já finalizou os primeiros padrões de criptografia pós-quântica. Já existem algoritmos como esses aqui, o MLKen e o MLDS, que foram criados exatamente para resistir a ataques quânticos. E já existe um cronograma bem claro, os padrões foram finalizados agora em 2024, a janela para migrar os sistemas mais importantes é entre agora e 2030. Ou seja, a hora de começar a planejar essa mudança é agora. Não dá para deixar para depois. Para fechar, vamos amarrar tudo isso num roteiro prático. São 5 ações estratégicas para construir resiliência cibernética até 2030, tudo baseado em recomendações de especialistas. Então, para quem lidera a área de segurança, as prioridades são bem claras. Primeiro, investir em defesa preemptiva. Segundo, adotar as arquiteturas de malha e confiança zero. Terceiro, usar plataformas XDR para automação. Quarto, começar já a migração para a criptografia pós-quântica. E quinto, governar e proteger a própria inteligência artificial. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Num futuro onde a cibersegurança é, na essência, uma batalha de máquina contra máquina, qual passa a ser o nosso papel? O papel da humanidade? Talvez não seja mais o de soldado na linha de frente, mas sim o de estrategista, arquiteto e, principalmente, o de guardião ético desses novos sistemas de defesa.